Olá pessoal, muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o pastor Jefferson Amaral e nós temos uma palavra de Deus para o seu coração nesse dia. Você que parou para dar tempo para Deus na sua vida, eu quero agradecer você. É uma palavra poderosa que vai alcançar o seu coração. E antes dessa palavra, eu quero aproveitar aqui para agradecer a todos que já se inscreveram no nosso canal. E também peço a você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Ative as notificações do sino, porque nós estamos sempre colocando na plataforma conteúdos que irão te ajudar na sua caminhada aqui na Terra. Tá bom? Hoje eu quero trazer uma palavra de meditação para nós, de como vencer o pecado. Fique até o final, porque no final nós vamos fazer uma oração, pedindo a Deus que te abençoe e que te ajude a vencer qualquer mal, qualquer tentação e qualquer pecado. Amém? O texto que eu quero ler está no livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2. Diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado ou tampado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão ou separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. E aí eu queria falar com você hoje de como vencer o pecado. O pecado, ele é totalmente destrutivo. O maior mal da humanidade não são as enfermidades, não são as calamidades, as tragédias, as catástrofes, embora isso tudo seja muito ruim. Mas o maior mal da humanidade é o pecado. E o que é o pecado, pastor? O pecado é tudo aquilo que nos separa da pessoa santa de Deus. O pecado é a incredulidade, é a indiferença, é a transgressão da lei, dos princípios de Deus. O primeiro pecado, ele consiste em querer ser igual a Deus. E isso aconteceu lá no céu, quando Satanás se rebela contra Deus. A Bíblia vem dizer que ele tentou ser igual a Deus, ele quis ser igual a Deus, ele falou que ia subir até as mais altas nuvens e ser semelhante ao Altíssimo. E isso foi um pecado, o orgulho, que é, segundo alguém disse, é a galinha que choca todos os outros pecados, se chama orgulho. Lá em Gênesis 3, verso 1 a 13, nós temos ali uma queda, temos ali um paraíso, temos ali um lugar de delícias, né? Éden significa lugar de delícias, um lugar totalmente preparado, harmonioso, com a presença de Deus, tudo em paz, onde Deus havia colocado várias árvores, e ele coloca uma para testar a obediência do homem, a árvore do conhecimento do bem e do mal. As outras árvores, disse Deus que o homem, né? Adão e Eva poderiam comer livremente do seu fruto, mas ele ordenou expressamente: da árvore do conhecimento do bem e do mal não toqueis. E ali você conhece a história, né? O homem transgride, desobedece, cai em pecado, é expulso do paraíso, e por causa daquela desobediência veio todas as consequências que nós estamos vivendo hoje: morte, enfermidade, tragédia, calamidade, sofrimento, desespero, fome e tantas outras coisas mais, porque o pecado abriu a porta para todas essas coisas. É importante você saber que existem três forças que lutam contra nós aqui na Terra. A carne, nossa tendência pecaminosa. O diabo, a influência maligna do inimigo das nossas almas. E o mundo, circunstâncias que nos levam ao pecado. Quem é pecador? É importante você saber. Quem é pecador? Quem pecou? Lá em Romanos 3, 23, o apóstolo Paulo diz que: pois todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todo ser humano, embora criado para a perfeição, imagem e semelhança de Deus, com o pecado deixa a sua capacidade e o poder de escolher entre o bem e o mal por si só. O homem escolheu. Todos estavam separados da glória de Deus. Então quem é pecador, pastor? Todos nós. Não tem exceção. Nem daqueles que já estiveram na terra, nem daqueles que estão passando pela terra, e nem daqueles que ainda irão passar. Todos pecaram.
A Bíblia diz que não há um justo sequer, Romanos capítulo 3, versículo 10. E aí você pode me perguntar, mas pastor, de onde vem o pecado? O pecado ele nasce de dentro do coração. O pecado ele nasce de dentro do coração, porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios. Todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. O que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. É isso que é contaminar. Isso é contagioso. O pecado ele é contagioso. Então o pecado ele vem de dentro. O pecado vem de dentro para fora. São pensamentos, são ações, são atitudes, é a nossa vivência. O pecado está em todos os lugares, em todas as áreas, e nós precisamos dominar. Então essa mensagem é como você vence o pecado. O pecado ele nasce de dentro. Jesus ele disse que não é o que entra que contamina o homem, mas é o que sai. Por isso nós devemos ter controle sobre a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas emoções e a nossa vida. Pastor, o que acontece quando alguém peca? Aí você vai ver que há alguns prejuízos grandes, tragédias, destruição, infelicidade, insucesso, imoralidade, tantas outras coisas que acarretam quando alguém peca. Lá em Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida e vida eterna. Então o pecado ele tem um salário, ele remunera, ele paga com a morte. Mas Deus, ele tem vida e vida eterna, para que todo aquele que crê no nome de Jesus não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16, Deus enviou o mundo ao mundo de maneira que o mundo fosse salvo por ele. E aí então nós entendemos que quando o homem peca, acontece algumas coisas bem desagradáveis. E por isso os homens, eles foram condenados com dor, sofrimento e morte. O pecado ele traz isso, dor, sofrimento e morte. A mais dolorosa consequência do pecado é a morte. A culpa, a fuga, a irresponsabilidade, a fraqueza antes as tentações são em decorrência do deslocamento da fonte de amor que é Deus, para buscarmos aquilo que é da carne, para aquilo que é carnal, e isso nos afasta de Deus. A morte, como consequência do pecado, se manifesta de diversas maneiras, pois o diabo veio para matar, roubar e destruir, e tantas outras coisas mais. O pecado tem roubado a vida de pessoas, projetos, sonhos. O pecado tem roubado e trazido muitas consequências calamitosas para a humanidade desde quando ele entrou no mundo. E é por isso que nós precisamos saber o que acontece quando alguém peca. Eu me lembro de Adão e Eva, quando pecaram, foram expulsos do paraíso, saíram do lugar de delícias, da presença de Deus, e foram para um lugar de treva. Sabe o que eu aprendo? Quando Davi ele peca, a Bíblia vem dizer para nós que ele adultera com Batseba. A Bíblia diz que era tempo dos reis ir para a guerra e Davi ficou em casa. Cuidado, a desocupação leva o homem a pecar. Quando Davi deveria estar no campo de batalha com seus soldados, com seus exércitos, ele ficou em casa, no palácio, e do palácio ele vislumbra Batseba banhando-se na sua casa. E ali, pelos olhos, desce o coração, e Davi então deseja aquela mulher, e posteriormente ele coabita com aquela mulher, ele adultera com aquela mulher, e depois disso, aquela mulher engravida, e Davi ali comete uma série de coisas. Ele mente, primeiro ele adulterou, depois ele mentiu, depois ele cometeu um homicídio, mandando matar o marido da mulher, por causa do seu pecado. Você está entendendo que o homem, quanto mais ele tenta encobrir o seu pecado, pior fica? Porque quando você errar, quando eu errar, porque nós erramos, nós temos que pedir perdão e não tentar ficar justificando o nosso pecado. Quando Deus chama Adão lá no jardim, depois que ele pecou, Deus chama Adão, Adão não se apresenta, e aí Deus fala: onde estás?
E Adão então sai entre meio às árvores, os arbustos ali, com coisas tampando ali as partes íntimas. E ele fala: eu tive medo da voz do Senhor e me escondi. Aí Deus então ali começa um questionamento, perguntando a Adão o que ele havia feito. E ali quando Deus aborda Adão, e Adão fala que comeu do fruto proibido, Deus fala assim, e ele fala assim: mas foi a mulher que o Senhor me deu. E quando Deus vai chamar a mulher fala: mas foi a cobra que me enganou. Essa transferência de culpa só agrava a pena. Por isso, quando você errar, quando você pecar, confesse. A Bíblia diz em Provérbios 28:13: o que encobre as suas transgressões não prospera. Não fique encobrindo os seus pecados. Pelo contrário, descobre. Descobrir é revelar. Quem encobre as suas transgressões não prospera. Mas quem confessar tem que falar e deixa, alcança a misericórdia. O pecado ele é destrutivo. Olha a vida de Davi. Olha as tragédias familiares que aquele homem teve que conviver depois que ele pecou. Deus perdoou. Deus perdoa o pecado, pastor. Perdoa. Mas consequência, nós temos que arcar com elas. E aí Davi então teve que ver filho matar filho dele. Teve que ver filho incestar filho dele. Davi teve muitas mulheres, problemas entre os filhos. Tudo isso oriundo do pecado, onde ele abriu aquela porta. E todas as pessoas que abrem a porta para o pecado, a destruição é iminente. A infelicidade é iminente. As tragédias são iminentes. E aí, qual a solução então, pastor, para vencer o pecado? Se todos nós somos pecadores, nós não temos como fugir do pecado, porque ele está dentro de nós. Nós corremos o risco de pecar, corremos o risco de errar, mas então nós precisamos de uma coisa. Qual a solução? Está na palavra de Deus. E a palavra de Deus apresenta a seguinte saída para nós: para aquele que está pecando, para aquele que errou, para aquele que acha que não tem mais saída. Marcos 1:14 diz assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. A volta para Deus é arrependimento. Conversão é arrependimento, é reconhecer que nós pecamos. Ainda se falando de Davi, depois de 1 ano aproximadamente, que ele havia pecado, mandado matar Urias, a criança estava nascendo. Natã, o profeta de Deus, foi lá na casa de Davi. E Natã revela o pecado de Davi, que Davi achou que tinha escondido, mas Deus estava vendo. Deus havia visto tudo. E então, quando Davi fala: você pecou, Davi. Quando Natã fala: você pecou, Davi. Davi põe a mão no peito e fala: pequei. Ele assume. Então, arrependimento é a solução para se libertar do pecado. Se arrependa dos seus. Eu não sei qual pecado você está vivendo ou cometendo, mas é momento de você se arrepender para amenizar os prejuízos. Porque se você continuar vivendo deliberadamente uma vida de pecado, isso vai trazer prejuízos sérios para você. A Bíblia diz que aquele que furtava, não furte mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que prostituía, não prostitua mais. Aquele que falava mal dos outros, não fale mais. Abandone o pecado, porque isso vai trazer tragédias incalculáveis para a sua vida. A solução é arrependimento. Arrependimento é quando a gente volta para Deus. É quando a gente reconhece que é pecador e pede perdão a Deus dos nossos pecados. Arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda de vida. É quando você dá um basta no pecado e resolve viver para Deus a partir de então. Arrependimento faz com que a pessoa desista de pecar, pare de pecar e perca o prazer no pecado. É isso que é arrepender. Isso gera arrependimento. Perca o prazer no pecado e peça o Espírito Santo para te ajudar a vencer o pecado. Arrependimento é a solução para o pecado. Segundo, confissão. A Bíblia diz lá em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pecado confessado é pecado perdoado. Há uma frase aí que nós precisamos reformular ela. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E aí eu estendo essa frase. Verdade, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador arrependido. O pecador que se arrepende dos seus pecados
ele é muito amado por Deus. Precisamos arrepender, confessar e precisamos deixar o pecado. Vá e não peques mais, foi a palavra que Jesus disse para aquela mulher adúltera, lá em João capítulo 8, versículo 11. A mulher adúltera que foi apanhada em flagrante adultério, os religiosos queriam matá-la a pedradas, porque constava na lei de Moisés. E Jesus então, ele confronta aqueles religiosos dizendo: quem não tem pecado atira a primeira pedra. Ninguém condenou a mulher. E quando ficou Jesus e ela sozinho, ele disse: mulher, cadê os teus acusadores? Eles não te condenaram? Nem então eu te condeno. Vá e não peques mais. Então, se arrependa dos seus pecados. Confesse os seus pecados e deixa os seus pecados. E assim você encontrará o favor do Senhor. Então a solução para o pecado é arrepender-se. Crer em Jesus, que Ele morreu pelos seus pecados, que Ele ressuscitou ao terceiro dia e que só Ele tem poder de perdoar pecados. Volte-se a Deus em oração, arrependido, confessando. Volte-se a Deus abandonando o seu pecado. O filho pródigo da parábola de Lucas 15, no Evangelho de Lucas 15, ele fez isso quando se arrependeu. Ele confessou o seu pecado e ele deixou aquela vida que ele estava vivendo longe da presença do Pai e da casa do Pai. Então, você pode vencer o pecado. Pode. Está na sua mão. O poder de decisão está na sua mão. Então, a conclusão é: porque o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não tem domínio. Se você vive para Deus, o pecado não vai te dominar. Se você estava vivendo para você, o pecado estava te dominando. Mas se você resolver viver para Deus, você vai ter domínio sobre o pecado. Pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Vença o pecado. A Bíblia diz, lá em Salmos 37, verso 23, que o Senhor, Ele firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Salmo 37, verso 23 e 24. A solução. Como vencer o pecado? Se arrependa, confesse e deixe. Abandone. Talvez você que entrou aqui para assistir esse vídeo está vivendo uma vida dupla de pecado. E isso tudo está trazendo tristeza, infelicidade, depressão, angústia. Porque o pecado abre as portas para todas essas enfermidades, seja no corpo, seja na alma. O pecado ele é altamente destrutivo no corpo e na alma. Por isso se arrependa, confesse e deixe. Porque quem confessa alcança a misericórdia do Senhor. Amém? Eu espero que essa palavra possa ter falado ao seu coração. E eu quero orar, pedindo a Deus que te abençoe e que nos abençoe. E lembre-se, Jesus tem poder de perdoar pecado. E Ele está aqui para te ouvir. Assim que esse vídeo acabar, dobre os seus joelhos e confesse os seus pecados para Deus. Pecado tem nome, tem que ser dito, tem que ser falado. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero agradecer ao Senhor por essa pessoa que parou tudo para assistir esse vídeo aqui nessa plataforma no YouTube. Nós estamos aqui, Pai, propagando o Teu reino, não o reino dos homens. O reino dos homens é morte, é destruição, é tragédia, é miséria, é fome. Mas nós estamos aqui propagando o reino de Deus, que é justiça, alegria e paz. É igualdade, é bondade, é misericórdia, é domínio próprio, é mansidão. Meu Deus, nós falamos hoje de como vencer o pecado. E só o Senhor pode nos ajudar a vencer o pecado. Entra no coração, entra na vida dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem através desse vídeo e que ela possa ter forças para vencer o pecado, abandonar o pecado, se arrependendo, confessando e deixando o pecado. Porque o pecado ele traz mazela, traz consequências, traz prejuízos, traz morte, traz destruição. Mas aquele que vive se arrependendo, pedindo perdão a Deus e confessando os seus pecados a Deus, essa pessoa ela vai prosperar, ela vai avançar e ela vai conseguir vencer e viver uma vida de santidade. Abençoa, meu Deus, a cada um que está aqui. Transforma a vida de cada um. Entra, Espírito Santo, na alma, no ser e transforma a vida dessas pessoas. Nos ajuda a vencer o pecado, Pai, porque o pecado é um vírus mortal. Ele mata aqui na terra e ele mata lá na eternidade. Quem não se arrepende dos seus pecados aqui na terra, morre aqui e vai morrer lá na eternidade, separado de Deus, vivendo no inferno. Mas aquele que confessa os seus pecados aqui, aquele que confessa que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da vida dele, essa pessoa é salva aqui. Ela passa pela morte física, como todos passaremos,
mas ela vai viver a eternidade ao lado de Jesus para sempre, lá no céu de glória. Eu desejo a bênção de Deus, que o Espírito Santo convença aqui a cada um dos seus pecados, como ele tem me convencido. Pai, eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe. Para mais mensagens como essa, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e seja abençoado pela palavra de Deus. Um forte abraço e vamos, com a graça de Deus, vencendo em nome de Jesus.